Olá, vamos entrando esta semana, portanto, que vai do dia 18 de outubro ao dia 22 de outubro, fazendo uma retrospectiva desde a folha de pagamento dos Estados Unidos da América lá no dia 8 de outubro, portanto, sexta-feira, antes do feriado de Columbus Day, que foi no dia 11. Depois tivemos feriado aqui no Brasil no dia 12. Portanto, a folha de pagamento americana lá no dia 8 veio mais fragilizada, não deu para ainda rastrear o fim do chamado Corona Voucher por lá. Deve ser algo que deve aparecer nos relatórios apenas no payroll de novembro. Entretanto, o grande background desta toada da segunda quinzena de outubro é o desembocar lá no dia 3 de novembro, quando então teremos a oficial fala do Fed, portanto, do mês de novembro, aguardada pelo mercado, sob a temática do taper, que durante esta semana, na ata do FNC, que é a ata do Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, saiu na última quarta-feira às 15 horas, e ali já veio uma sinalização mais forte de que, de fato, a retirada dos estímulos que é feito todo mês pelo Banco Central dos Estados Unidos de colocar 120 bi deve começar a ser atenuada. Ele vai, portanto, começar a retirar o desmame de forma gradativa de 120 bi para algo em torno de 105 bilhões de dólares. Essa é a ideia. Para não gerar aquele impacto muito abrupto, o Fed vai tirando devagar ao longo de 2022 e nesta próxima fala dele, portanto, dia 3 de novembro, o mercado quer ver maior clareza em termos de cronograma. Como será? Esta é a grande resposta que o mercado financeiro mundial espera na próxima reunião do Fed, repito, agora dia 3 de novembro. Portanto, o background desta segunda quinzena de outubro, essa semana do dia 18 ao dia 22, depois do dia 25 até a rolagem, lá na sexta-feira, dia 29, vem por trás esta grande temática. Acho que esse é o grande momento em termos de quarto trimestre para o DXY, o dólar global, frente às principais moedas, seja também olhando na perspectiva um pouco mais de nossa moeda aqui, real, dólar, dólar, real. Bom, em termos de dólar, a movimentação na semana é uma movimentação de mais baixa volatilidade. Praticamente desde a rolagem lá no dia 30 de setembro, nós estamos andando com a doleta no nível mais comedido, sem grandes oscilações. Isso tem sido uma marca de março para cá um pouco mais acentuada, desde que a Selic deixou o fundo em 2% para o atual nível de 6,25%, onde a Selic está agora com viés de alta. Devemos bater aí algo em torno de próximo de 10% no primeiro tri do ano que vem. Isso é o que nos mostra tanto os DI 27, 29 e 31, é para lá que já caminham todos esses principais indicadores em termos de termostato. Nós vamos percebendo que a volatilidade caiu, porque o carry trade, tecnicamente, ele vai aumentando, o diferencial de juros, e quando você faz um paralelismo de março para cá, subida da Selic com o dólar real, real dólar, você percebe um atenuar na volatilidade, que é um dos grandes dragões que causa dificuldade, principalmente para um dos grandes promotores do mercado de câmbio, que são aqueles que fazem hedge. Um operador, um player que precisa fazer hedge no mercado de câmbio, uma das coisas que mais causa o encarecer do operacional é, de fato, uma oscilação muito extrema, que é o que a gente viu fortemente durante todo esse ciclo pandêmico. E agora, nesta primeira quinzena de outubro, a gente percebe, dentro de ciclos, um dos menores ciclos de volatilidade. Isso impacta na forma do operador lidar
no dia a dia com suas boletas, com seus trades, com as suas posições mais táticas. Durante os últimos 10 pregões, pelo menos os últimos 5, nós tivemos o mercado testando o Banco Central. Então é uma guerra praticamente implícita no metajogo o tempo inteiro. BC versus os principais players. E quando a gente fala os principais players, nós estamos falando dos dealers. E os dealers com certeza estão no combo dos principais players do mercado de câmbio. Não poderia ser diferente, até por causa da forma como a Petax ela é constituída. Você percebe que eles testaram, pessoal. Testaram o BC durante boa parte dos últimos 10 pregões. E na ata do FNC, quando eles foram ali às 15 horas, traçar aquele nível de 5.570, 5.585, não deu outra. O BC entrou violento e o resultado é um modo raiz que trouxe o dólar a trabalhar praticamente 150 pontos abaixo daquele nível, mostrando que as reservas internacionais em torno de 350 bilhões de dólares é uma ferramenta poderosíssima que o nosso glorioso Banco Central faz uso naqueles momentos em que ele entende que a volatilidade está levando a moeda para um patamar muito altaneiro, que é o tema dos nossos últimos podcasts por aqui. Eu falava sobre o pass-through cambial, o quanto o câmbio ele pressiona a inflação e naturalmente toda a cadeia desembocando na economia real, e numa época de petróleo alto, Brent acima dos 83, 84 K, e nós vendo uma inflação persistente por aqui no mundo como um todo, nós estamos num período global de mais forte inflação. Você tem um câmbio mais alto, mais desvalorizado o real, acaba pressionando ainda mais aquilo que chamamos de pass-through cambial, que é o repasse do câmbio para a inflação, desencadeando numa cadeia praticamente um efeito dominó, né? O efeito dominó por toda a economia real. Então ele entrou forte, entrou às 15 horas da quarta-feira, naquela faixa dos 5.570, e a moeda derreteu forte, fechando na última sexta-feira, no dia 15 de outubro, dia dos professores, fechou exatamente a 5.474, mas nós podemos dizer que foi eficiente aquilo que é o ipsiliteris do manual do BC, que é mitigar a volatilidade. De fato, ele conseguiu mitigar a volatilidade. A semana se dividiu entre os players peitarem ele e ele entrar no modo raiz, usando ali a máscara da ata do FNC para delimitar um novo patamar um pouco mais baixo para a moeda. Assim, nós vamos nos preparando, portanto, para entrar nessa semana. Um dos pontos altos que considero essa semana, além de várias falas de membros do FNC, falarão vários dele, como o Fed de Bowman, o discurso do Bostic também, que vai rolar principalmente ali na próxima terça-feira. Nós vamos ter também o conhecer do investimento estrangeiro direto, que vai ser anunciado 9h30 da próxima sexta-feira, dia 22 de outubro, num tempo onde nós temos uma rotação do chamado hot money. Então você tem uma grana circulando com essas treasuries de 10 anos nos Estados Unidos mais forte, o DXY também no seu topo histórico, trabalhando nesse 93 alto, 94, 94.500, o DXY que nada mais é do que o dólar global frente às principais moedas do mundo. Aí nós estamos falando de euro, libra esterlina e principalmente o ian japonês. No momento em que o dólar vai um pouco mais parrudo no mundo e você tem a pretensão de haver uma rotação do chamado hot money, é interessante perceber como é que vai o investimento estrangeiro direto, que, repito, será divulgado na próxima sexta-feira, 9h30 da manhã,
portanto, agora a sexta, dia 22 de outubro, desde o leilão do pré-sal lá em 6 de novembro de 2019, que os melhores analistas dizem, está chegando, vai chegar, vai desembarcar, é bilhão que vai vir, está vindo os bilhões, e os bilhões não apareceram. A nossa bolsa fez esse galope de alta com um pouquinho de grana estrangeira que apareceu, mas muito mais com aquela grana ainda vinda do mercado de renda fixa, a chamada mudança da renda fixa para a renda variável, só que essa grana da renda variável também já demonstrou que com essa baixa do Ibov de 130 para 114, ele até recuperou um pouquinho do 109 para 114, ainda não foi suficiente para acostumar o iniciante em renda variável a entender que ele deve olhar no longo prazo. Pelo contrário, quando vá a essas baixas mais violentas, esse investidor de mais tenra idade no Ibov, tenra idade em renda variável, ele acaba se afugentando e se assustando bastante. Então, 9h30, vamos olhar como vai ser investimento estrangeiro direto. Teremos vários PMIs saindo no transcorrer da semana. O tema da Evergrande deve continuar aí no nosso pano de fundo, uma vez que ela tem default e tem um período aí de observação nos próximos 20, 30 dias. Deve ser um tema que deve voltar à baila, balançando ainda a questão relacionada ao mercado imobiliário chinês e o quanto ele ainda pode trazer de ruído e solavanco ao redor do planeta. Esse é um tema que continua no background. Uma outra temática que continua no nosso background é a questão relacionada aos precatórios. Então, essa semana nós vamos ter internamente, falando na agenda Tupiniquim, os precatórios novamente sob a mesa do parlamento para a votação. Acompanhar esse tema no transcorrer dessa semana, que vai, portanto, do dia 18 ao dia 22, porque sabemos que já vai rolar, haverá aí praticamente o comprometer do cronograma até 2030. Então, quem tem precatórios do governo federal vai ser protelado em nome de abrir espaço para um auxílio emergencial, olhando a plataforma já do governo Bolsonaro para 2022, a todo um manobrar para fazer essa chamada pedalada, né? Chamada pedalada, buscando pagar os precatórios, praticamente o dinheiro do auxílio emergencial, uma manobra jurídica / parlamentar, buscando o encaixe numa hora que ainda o Centrão está do lado do governo. Um outro tema que aparece de última hora, enquanto gravamos esse podcast, é a questão de que os caminhoneiros, mediante os últimos aumentos, seja da gasolina e do diesel, podem vir às ruas já no dia 1º de novembro. Este é um tema que causa muito calafrio. O mercado sabe de forma frontal o quanto um tipo de paralisação deste mote, desta parcela importante da economia brasileira tem de carcomer, destruir produto interno bruto, numa hora em que vai chegando o tapering, a retirada dessa grana do Banco Central americano dos mercados, o que já faz pressão contra o real. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que faz pressão contra o real é o overhead, que é essa questão de fazer o balanço que os bancos costumam recondicionar no quarto tri. E por último, mais essa questão relacionada à greve dos caminhoneiros e a questão dos precatórios, que já é uma temática já antiga que nós temos conversado por aqui. Então, promete ser uma quinzena um pouco forte, um pouco pesada. Vamos ficar de olho no como deve ser o transcorrer daqui até o próximo dia 3, e a gente vai naturalmente se conversando ou vamos dialogando por aqui. Quero deixar a você a lembrança de que jamais se deve operar nos mercados financeiros, em qualquer ativo, se você já não tem treinado um
Trade System. Um Trade System te diz com bastante propriedade o que fazer, o que não fazer, como gerenciar, de que forma gerenciar, quais as ferramentas utilizar e, mais importante, te diz qual é o dinheiro que você não deve ganhar. Tentar operar sem ter um Trade System é se aventurar de caiaque em alto mar. Jamais se esqueça, ainda somos Australopithecus de smartphone nas mãos. Um forte abraço e até qualquer hora. Sniper Trader, operando a Petax desde 1995.